Bem-vindas a mais um episódio do podcast Para Mudar o Mundo. Aqui a gente recebe mulheres que, em suas vidas, pesquisas, trabalhos, serviços, investigam a pergunta: o que precisamos mudar se queremos mudar o mundo? Hoje recebemos Janaína Portela, uma mulher que muito me honra com a sua presença aqui. Tem um trabalho na matéria e no campo espiritual que eu reverencio. Tem um livro belíssimo, cujas páginas me divertiu, me honrou, me elevou o espírito, me ensinou, me deu rumo e caminho. Estou muito grata de tê-la por aqui. Vou apresentá-la para que vocês saibam por que ela foi convidada para estar aqui com a gente. Janaína Portela, mãe de 4 homens, terapeuta naturopata, fundadora do Arte Curandeira, para que a espiritualidade faça parte do cotidiano da nossa vida. É iniciada desde 2004 no culto de Iemonjá, pelas mãos honrosas de sua Ialorixá, Mãe Beata de Iemonjá. É filha do Pantanal Mato Grossense com o Movimento Negro do Rio de Janeiro, facilitadora de rodas de equilíbrio das linhagens ancestrais, neta de benzedeira, dedica a essas duas mulheres, hoje ancestrais, sua avó Yolanda e sua Ialorixá, cada giro de sua saia. No Arte Curandeira oferece 2 cursos: Sete Encruzilhadas, que é o nome do seu livro, e Floresta Sagrada. Realiza também consultas e oráculos, além de palestras e consultorias. Bem-vinda, Janaína. Ou seja, Axé, dê licença, meu avô. Muito honrada pelo convite, muito honrada por estar nessa casa com vocês. Nossa voz possa ecoar em muitos lugares, possa chegar e a gente possa receber de volta esse axé. Avô, Modupé, é a forma que a gente agradece. Janaína, para mudar o mundo, precisamos mudar os rituais que constituímos no mundo. Para mudar o mundo, precisamos ter consciência dos rituais que a gente faz. Para mudar o mundo, precisamos voltar a fazer os rituais da terra, colocar ela no seu lugar sagrado, no altar divino, cotidiano, do dia a dia. A gente colocar, retornar para esse lugar de filho, retornar para esse lugar de honrar a mãe sagrada, que é a nossa divina natureza. No teu livro você fala muito sobre os rituais e eu selecionei aqui alguns trechinhos muito bonitos. Você fala dos rituais cotidianos e dos rituais iniciáticos. O poder do ritual é uma chave para a mudança de realidades energéticas. O ritual convoca essa energia primordial. É uma tradição filosófica que deve ser usada no cotidiano. A floresta é sagrada e depende de iniciação. No momento do nascimento, passamos pelo rio do esquecimento. A função dos pais, dos rituais, da comunidade e do sacerdote é proporcionar as lembranças. Você consegue se conectar a alguém que está muito longe. O campo virtual antecede a internet. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas frases tão bonitas. Sim, porque a gente está diante de uma nova realidade que ela não é tão nova assim, né? Ao menos diante da nossa ancestralidade, diante de uma tecnologia ancestral, esse encontro aqui nosso, por exemplo, ele é um encontro manifestado em algum plano. Esse plano virtual não é especificamente um plano que foi inaugurado pela internet, que as pessoas já faziam essa comunicação à distância, a gente já recebia os WhatsApp mentais, né, quando precisava ligar para alguém, alguém dizia, estou pensando em você agora, acabei de falar em você. Então, a tecnologia moderna, por mais moderna que ela seja e que ela vá se transformar, ela é sempre uma manifestação que o Criador já fez no nosso ori, na nossa cabeça. A gente tem elementos em que são potencializados esses processos, ou seja, agora a gente pode, aqui, mesmo estando em lugares completamente diferentes, a gente se ver, a gente se olhar, a gente trocar energia, a gente conversar, poder manifestar essa magia que é o portal da distância encurtado, ou seja, os nossos guardiões, né, Exu, que é o Senhor da comunicação, a ele eu dedico o início dessa palestra, que a gente não começa nada sem reverenciar quem vai na frente, quem abre caminho, quem é o Senhor dos caminhos, ele é o próprio caminho,
Então, que ele possa encher o Senhor da comunicação. Então, essa fala que isso é possível, nosso encontro só é possível se a gente tiver a presença de Exu vivo entre nós, que está aqui dentro do meu corpo, está rodeando tudo que está vivo aqui, está aí dentro de você, rodeando tudo que está vivo, e a gente consegue se encontrar, né? Porque eu acho que esse é um dos elementos mais urgentes do nosso momento agora, a gente realmente a gente estar com as pessoas, a gente encontrar as pessoas, a gente estar presente quando a gente está falando com as pessoas. Isso é importante para a pessoa, isso é importante para a energia do mundo, isso é importante para a gente, isso é importante para a nossa força. E isso, por si só, já é um ritual. Então, a gente tem feito rituais, a gente tem mantido rituais, a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente tem mantido rituais, mas se a gente for pensar nos rituais que a gente tem feito de uma forma inconsequente, são rituais macabros, né? Rituais descompromissados. A gente não tem compromisso com as pessoas, a gente obedece às necessidades, né? Às necessidades da roda girar. Mas a gente, poucas vezes, a gente tem realmente compromisso com aquilo que a gente está fazendo, a gente está presente nos lugares que a gente está se envolvendo, e a nossa energia nem sempre está presente. A gente fala sempre do bom dia, né? Que a gente já fala bom dia de uma forma automática. A gente nem quer ouvir o que a pessoa vai responder, se aquilo está sendo bom dia mesmo. A gente sabe que é somente uma expressão, um cumprimento. Aí, se a gente for levar isso para o jogo de dentro, eu sempre trago a capoeira, né? A capoeira é uma magia divina cultuada na minha família. Então, o jogo de dentro, esse jogo que a gente precisa estar envolvido, a gente precisa estar presente, para que o jogo de fora possa ser consciente, cada vez mais consciente. Então, a gente está num momento agora que a Terra sempre cobrou, né, uma cobrança dela, uma cobrança do próprio ciclo, né, porque senão a gente entra numas expressões que elas já são carregadas de outros ritos, de outras filosofias, né? E nós somos aculturados, nós fomos criados numa cultura eurocentrada, numa cultura ocidental, numa cultura cristã, ainda que sejamos descendentes de africanos, né? Enfim, todo o processo histórico nosso da construção da diáspora. Então, a nossa cabeça, o nosso processo cognitivo, ele se dá a partir de uma filosofia que é estrangeira a nós, mas que ela está presente no nosso consciente, no nosso inconsciente, em lugares mais profundos da mente. Então, nossos rituais, para além de tudo, é a gente voltar a cultuar os nossos ancestrais, que não depende do religário. A gente não desliga. Então, a gente não religa aquilo que não desliga, né? Então, o que é para nós uma religião, na verdade, é um processo histórico, sociopolítico, de colonização, né? De violências absurdas contra uma filosofia, principalmente, a uma categoria de humanos que não foi reconhecida como tal. Então, o que a gente faz hoje é retornar para esse lugar ancestral. E só é possível no cotidiano, só é possível no dia a dia, né? A nossa filosofia não cabe a gente ir um dia para rezar, para se conectar, né? Não cabe a nós. A gente está sempre conectado, então, para que essa voz aqui saia, para que meu corpo tenha energia, para que eu possa vivenciar equilibradamente o meu dia a dia e saber também as oscilações de cair, levantar, minguar, brilhar, retornar, crescer, renovar, a gente precisa estar com os ancestrais no nosso cotidiano. Então, o Arte Curandeira, ele nasceu com essa bandeira, né, que é uma bandeira que é minha, assim, desde sempre. Né? Eu fui uma Iaú, sou uma Iaú, né, embora hoje Egome é o mais velho, é o graduado da filosofia, né, quando a gente atinge um estágio específico após a iniciação, mas Iaô, que é o estado iniciático, Iaô é o nascimento, a gente é para sempre, né? Iaô significa noiva. Então, a gente, quando se iniciou, a gente casou com a divindade, casou com o orixá. Então, Iaô a gente é para sempre. Eu fui uma Iaô muito obediente, com todas as minhas questões, incoerentes, mas obediente no sentido da filosofia, no sentido da obediência à magia, e obedecer à magia é obedecer à minha natureza. Foi isso que eu aprendi, a me obedecer, a me conhecer, a me olhar. E aí sim eu estou preparada para interagir, manifestar com o mundo. Sem isso,
são muitos microcosmos desorganizados, e aí a gente acaba vivenciando esse boom, essa explosão que a gente está vivenciando já há muito tempo, mas agora, né, o momento do agora é sempre o momento presente. Então, fica mais forte, está consciente, a gente está vendo o que está acontecendo em vários lugares do mundo, né, dentro da gente principalmente, debaixo do chão da gente, e a gente continua levando como se nada tivesse acontecendo. Então, acho que esse é o grande ritual que a gente precisa fazer. Retornar para um lugar consciente, olhar para a Terra como ela merece ser olhada. Uma mulher. A gente está diante de uma mulher violentada todos os dias, cotidianamente, e nós, enquanto mulheres, a gente auxilia essa violência na forma como a gente se alimenta, no nosso cotidiano, na forma que a gente pensa. Então, cabe a nós, somos nós que colocamos o mundo para fora, cabe a nós agora reparir esse mundo, parir novamente. Uau, que bonito. Obrigada por essa fala, que bonito. Janaína, o teu Sete Encruzilhadas, que livro belo. É um rezo, e eu queria conversar um pouco sobre os infinitos ensinamentos, né? Primeiro você Eu diz que... amo falar do livro. Ah, que bom. Foi muito lindo. Adorei ler. Muita sabedoria, mulher. Quanta sabedoria. Que coisa linda que é ver uma mulher em si, né? Você diz que os ensinamentos são de Akuaba, mas através de você, né? E aí tem lá, vibro por uma ciência da mente que nos compreenda na nossa totalidade. Depois tem, estamos lhe dando boas-vindas, porque esperamos que você chegue até você. Antes de saber para onde vai, é preciso saber quem você é. Você disse que essa é uma tecnologia de Jali. Reconectando com essa tua fala sobre a Terra ser uma mulher, o teu livro está todo escrito no feminino. Por quê? Porque a gente tem uma relação com o feminino que é uma relação integrativa, né, entre o masculino e o feminino. Então, sempre que a gente está diante da vida, a gente está numa integração, né? Tudo na Terra é uma polaridade. A gente não está aqui, a nossa tradição, a nossa religião, a gente pode, quando a gente fala do candomblé, a gente fala de religião, a gente não está buscando especificamente o lado positivo das coisas, nós estamos buscando o equilíbrio das coisas, o equilíbrio entre o positivo e o negativo. E entre o positivo e o negativo, que na nossa filosofia representa Yamin Oxorongá, que é a nossa grande mãe, a nossa Pachamama, a nossa Gaia, a nossa deusa dos mil nomes, se chama Yamin Oxorongá, representando a linhagem feminina, né? E Babá Egungun, que a gente reverencia na presença de Babá o Batalá, Senhor do dia de hoje, minha bênção, representando a linhagem masculina. E entre essas duas polaridades, esses dois complementos, opostos, complementares, o feminino, ele é absoluto. O feminino, ele é o que pare o mundo. Tudo no mundo é feminino. E dentro de nós, embora a gente esteja... O início do meu trabalho foi nessa demanda do sagrado feminino. Eu comecei fazendo roda de livro na minha casa, ainda morava em Salvador, né? Eu fazia rodas de leituras de um livro específico, mas aí a Exu estava sempre me cobrando o meu lugar específico, né? O meu lugar na Terra, o que eu vim fazer nela. Não só reproduzir o que já estava sendo. E eu sempre falei que em muitos lugares, quando eu falo roda do sagrado feminino, eu sempre coloco entre aspas, e as pessoas perguntam por que você coloca o sagrado feminino entre aspas? Porque a gente está falando desse movimento da integração, né, de entender o equilíbrio. A gente não quer pular na outra ponta e pulsar na outra ponta do feminino. Isso é necessário, foi necessário, é entendido enquanto um movimento político no mundo, mas ainda assim a gente vai estar desequilibrando. Ainda assim, a gente vai estar buscando a outra ponta necessária, então agora é hora da gente voltar para casa, né? Voltar para o meio do caminho, para o meio da estrada. Então, reverenciar o feminino é algo que é do corpo humano, é algo que é nosso, é algo que é de todas as pessoas, de homem, menino, mulher. Todos nós precisamos reverenciar o feminino dentro de nós, assim como o masculino, mas já que a gente está em desvantagem, já que fomos
aculturadas para uma sociedade patriarcal, a gente precisa retornar para esse movimento ancestral, que é ser o feminino. O que está faltando no mundo é esse lugar do feminino. Né? Então, os homens, eu sou mãe de 4 meninos, né? Fui na Terra para parir homem, e é necessário retornar para esse lugar do feminino ancestral dentro de nós, que é o lugar das águas, que é o lugar das emoções, que é o lugar da criação. Eu pari 4 meninos, pari 4 homens, então é muito forte para mim o despertar do feminino dentro dos homens, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, então a gente tem dificuldade do retorno a esse portal. Os meninos, desde criança, o machismo é muito cruel, né, com os meninos, porque eles precisam vestir as suas almas, principalmente que eu sou mãe de meninos pretos, que a gente entra em outros caminhos, né, vestir as suas almas de uma armadura dura, né, que destrói, na verdade, a estrutura ancestral que a gente tem, desse retorno para o colo, desse retorno para o colo de si, né, desse retorno para o feminino, para aprender a entrar em si mesmo. Então, a gente precisa, né, retornar para esse lugar, nós, humanos, mulheres, homens, a gente precisa retornar para esse lugar de transitar, de transcender dentro da gente, a gente poder reconhecer que existem lugares da gente que ainda precisam ser habitados, ou mesmo que fiquem vazios, porque a questão não é o vazio. A gente tem falado muito sobre isso, em preencher vazio, a gente não tem nenhuma pretensão em preenchê-los, agradecemos esses vazios, porque é o que comportam o que a gente é, o comporta o que ainda vai ser, o que comporta o que ainda virá, que a gente nem sabe o que vai precisar, então que honrados sejam os vazios. Então, esse lugar do feminino, eu gosto de causar esse incômodo em homens também, né? De ficar é uma vingancinha também, obviamente, preciso falar disso, né? Da gente ter lido tanta coisa no masculino, né? A vida inteira, né? Porque. E aí, agora vamos falar aqui, eu estou falando daqui, estou falando da minha perspectiva, da perspectiva da Coaba. E eu estou falando com o feminino, isso é o mais importante nesse tratamento no feminino. Eu estou falando com o feminino dentro das pessoas. Então, eu quero falar com essa parte feminina dentro das pessoas, né? Que acorde, que desperte esse lado feminino dentro de si, né? Que a gente acabou trazendo sempre de uma forma muito simplista, né? O que é o feminino, o que é a gente se cuidar mais, a gente ficar mais vaidosa, e o quanto isso é profundo, né? O útero do mundo, poder recriar, poder ciclar com as fases da lua, né? A lua minguante, ela não tá triste porque não está brilhando, né? Ela reconhece as fases. Acho que isso está faltando na gente. Isso é olhar para o feminino, né? Olhar para a lua, olhar para a mãe, olhar para a noite escura, saber atravessar a noite escura. A gente se desespera, a gente, enquanto humanidade, se desespera quando está escuro, né? Ou seja, porque a gente vive com uma realidade cognitiva que a gente está em busca de luz, a gente precisa estar na luz e a gente precisa, sempre que estiver no escuro, correr para a luz. Quando no mundo, a natureza, né, a gente tem aqui uma divisão bem clara, né, entre luz e escuridão, entre os processos da Terra, a necessidade dos brotos crescerem no escuro, por exemplo, poderia citar milhões de coisas, a necessidade de estar no submundo, de estar embaixo da terra. Então, são processos que hoje a gente conhece como esses processos adoecidos, né, que recebem seus nomes científicos, suas patologias. Acho que a gente cuida a gente cuida dos sintomas, mas a gente não fala sobre a origem deles. É como se fosse proibido, né? Porque falar da origem, como o Jung diz, falar de alma, a gente precisa visitar com calma. A gente precisa reconhecer que não é pela lógica, e aí a ciência não gosta, né? Aí a gente vai por aqui no mundo da magia. Então, falar com o feminino, falar no feminino no livro, é porque aquele momento, principalmente aquele momento ali, o livro foi lançado na pandemia, o Arte Curandeira nasceu na pandemia, né? E eu falo, eu transmito o recado da Coaba dentro de uma sala de emergência. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. As minhas poesias normalmente saem de lugares que aconteceram comigo. Aconteceu comigo numa internação. Eu encontrei uma das minhas melhores amigas, assim, do ladinho comigo. E aí a gente conversou e quanto foi importante na sala de emergência poder falar com a consciência, poder falar sem citar só os sintomas, poder falar
O que gerou aquilo ali? Como foi que eu vim parar aqui? Janaína, eu ia te falar sobre isso, essa relação que você faz com ansiedade, fertilidade e criatividade. Quando a gente está, esse movimento desse olhar, nós estamos hoje liderando o ranking mundial, né, segundo a OMS, de crise de ansiedade, né, as doenças psíquicas, as patologias, as organizações mentais. Então, dentro da filosofia, não significa que a gente tenha uma poção mágica para que isso tudo acabe e volte para o natural. O que a gente tem é um retorno ancestral, o que a gente tem é são várias, né? Porque quando a gente fala de filosofia africana, eu falo de uma especificamente sobre a filosofia urubá, né? Eu me apresento a partir dessa filosofia, que é a escola de magia ao qual foi iniciada. A gente fala de filosofias africanas, né? Então, são muitas etnias, são muitas filosofias, e são perspectivas que estão nesse mundo aqui, né? Porque o povo africano é o povo que construiu esse país. A gente não olha para as filosofias que eles trazem, a gente não presta atenção para essa filosofia, né? Do que os processos científicos intitulam como racismo epistêmico, é uma negação que exista sabedoria, que exista conhecimento naquela filosofia. O que a gente faz, na verdade, é uma observação, é quase uma ingênua visão diante da natureza, né? Porque é tudo muito poético, tudo muito. E hoje o mundo está buscando já há um tempo retornando para esse lugar de olhar ancestral. Então, quando a gente olha para algumas patologias, né, que hoje a gente reconhece como patologias, já existe registro desses movimentos em escritos, né? Nós não temos um livro físico, como as tradições eurocentradas, mas a gente tem um livro, né? Ifá é o nosso livro. Nós temos 16 odus abaixo, que são os odus ancestrais, são signos, são páginas de um livro, eles interagem entre si num sistema binário antigo, que é o mesmo sistema que hoje a gente consegue se falar aqui, o sistema de computadorização precisa desse processo binário, né? E a gente tem 256 possibilidades de padrões energéticos. E dentro de cada uma dessas páginas tem ali, no mínimo, 600 poemas, que são os oriquis, né, os ofós, que são os ouê, ou seja, as filosofias, provérbios, né, mitos, a filosofia da tradição. Então, quando uma sacerdotisa ela fala em si, e ela fala a sua sabedoria, ela está manifestando processos que foram interiorizados dentro de mim no meu caminho espiritual, principalmente no meu processo de iniciação. Então, na verdade, eu traduzo uma filosofia, traduzo uma tradição. A minha forma, a arte curandeira, é a forma que a água me dá, né, que na verdade são múltiplas formas e a gente consegue manifestar. Então, pensar em ansiedade, por exemplo, é pensar na gente sem chão. O Floresta Sagrada é uma jornada que nasceu com essa intenção, da gente ficar sem chão, né? De quando a ansiedade deixa a gente fora do tempo, ela tira a gente do chão do presente. Então, esse movimento solto, disperso para a mente é muito perigoso, porque mesmo que haja um retorno, porque o corpo ele é sábio, ele vai reestruturar aquela energia. A gente saúda Exu, ela é Bara, Bará, Ará é corpo, Exu, ela é Bara, é o Exu que vive no nosso corpo. Então, tudo ali vai acontecer, o sistema venoso são ruas encruzilhadas. Então, a gente tem um sistema fisiológico no nosso corpo que vai manifestar um equilíbrio. A gente vai retornar, né, para esse lugar de equilíbrio. O coração vai acalmar, né, todas as manifestações que cada um tem as suas, mas, né, a palpitação, a sudorese, a agitação no peito, ele vai retornar para aquele lugar. Algumas pessoas usam remédio alopático, outras têm outros caminhos. A gente tem um caminho de cuidado natural que, na verdade, é integrativo. A gente está em outro momento da Terra agora, não estamos brigando por um caminho verdadeiro, né? Mas esse retorno da dispersão é um retorno perigoso, porque vai acontecer a reunião depois dessas partes que foram dispersas. Meu texto hoje lá no Instagram foi sobre isso, reunir as partes dispersas, a gente aprender com o Batalá, reunir as partes dispersas. E senão a gente vai andando pela terra dispersa, que é o que está acontecendo. E aí qualquer movimento atravessa, qualquer emoção é muita,
qualquer gota de amor afoga, como diz o Ed, né? Então a gente tem a cuaba, né? É uma magia achante, não é nem do povo iorubá, é do povo do Mali, né? As filosofias africanas elas conversam. A cuaba é água, né? Ela significa, ela tem a cabeça enorme, o corpo menor, com os braços abertos, em reverência à terra, e a cabeça dela enorme o significado é justamente esse. Né? Há muitas tradições africanas, principalmente a Yorubá, a qual eu falo, a cabeça é a primeira e principal divindade. É a divindade primeira que a gente precisa cultuar. A gente não recebe nenhum axé de nenhum orixá. Isso é escrito em sagrados. Nenhum orixá abençoa uma pessoa sem o consentimento da sua cabeça. Ori é a divindade principal, a cabeça é a divindade principal. Mais sagrado que nós temos na nossa filosofia é a nossa cabeça. Então, hoje isso, né, são escritos de uma tradição de milênios. Mas hoje, em cada geração, não só hoje estamos aqui com a nossa missão, né? Cada sacerdotisa recebe a sua posição, e agora, nesse momento, a gente tem essa responsabilidade de anunciar, de falar em todos os lugares, o que de repente era falado só em lugares dentro do terreiro, ou depois de muitos anos que a pessoa de iniciada. Nós somos uma tradição iniciática, onde o Aô, que é o segredo, ele é importantíssimo. Eu não gosto de traduzir Aô como segredo, porque essa é a tradução que a língua portuguesa dá, mas eu prefiro traduzir como mistério, né? Porque às vezes a tradução não bate, isso em todas as línguas, né? A tradução não expressa exatamente o que aquela outra língua estava dizendo. Tem algumas palavras em Yorubá que são impossíveis de traduzir em língua portuguesa, a gente não consegue encontrar algo que tenha realmente um link, né? Então, algo é um mistério, né? Segredo é aquilo que ninguém conta. Mistério está na frente de todo mundo, está na cara de todo mundo, só que ninguém vê. Você vai ter que ter olhos para ver, você vai precisar passar por certos lugares para que, né, todo o seu corpo, todos os seus poros, todos os seus pontos de força, né, que a gente aprendeu a chamar de chakra, a gente chama de araye, que são nossos vórtices de força, vão ali se alinhar para entender os símbolos que a Terra está enviando, né? Mas ainda assim existe uma filosofia que é a estrutura de toda essa magia. Essa filosofia pode ser falada, essa filosofia deve ser falada. Exu é a boca, é Exu que comunica. A função do primeiro orixá, do orixá mais importante para a Ori, né? Que é o Exu que abre o caminho, é Exu que promove o encontro. Sem Exu não tem força, a gente não pode fazer nada, não existe energia no nosso corpo. Exu é a energia vital de tudo que existe, que é vivo. Então, essa movimentação ela precisa ser dita, ela precisa ser falada. O Arte Curandeira nasce na pandemia com essa bandeira de comunicar a epistemologia, de comunicar a filosofia daquilo que pode ser falado, né? Então, Ori, a gente tem hoje a cabeça enquanto no lugar central, né? Ou seja, de um lado a gente tem a OMS indicando, né, a nossa sociedade enquanto liderando um ranking de ansiedade, depressão, essas doenças todas que a gente citou aqui, enquanto a gente tem do outro lado a presença de Ori manifestado enquanto a divindade principal que precisa ser cultuada no cotidiano. Não é possível que essas duas verdades não estejam se comunicando, né? Então, entrar no processo da ansiedade, né, adoecido, enquanto uma patologia, que a ansiedade é normal. Eu estava super ansiosa aqui antes de começar, né? Eu fui no banheiro 2 vezes, tomar um chá, me ajuda aqui, né? Isso é natural nosso, né? Mas pensar nisso num outro, nesse, né, de potência mil que a gente tem sentido no cotidiano, e o pior, a gente vem naturalizando, porque agora já faz parte do cotidiano das pessoas, então a gente vai ensinando as pessoas a retornarem, os médicos, né, a medicina vai entregando seus remédios, as pessoas vão, é isso mesmo que tem que fazer, se medicar, se reconstruir, né? Mas é a origem, a gente vai lá ou a gente vai só tratando o sintoma e vai esperando isso piorar de alguma forma, e a gente vai, né, trazendo mais remédios, e é para isso a indústria farmacêutica já está preparada para esse movimento, e a gente está caminhando para esse abismo que a gente está vendo, sem a gente falar, peraí, gente, eu estou vivo,
eu posso pensar em outro caminho, eu posso tentar uma outra forma. A gente está vendo para onde todo mundo está aí da massa está indo, né? Então, acredito que pensar em Ori, pensar nos processos patológicos da ansiedade, pensar em fertilidade, né? Por que que a gente pensa, por que que a gente linka a fertilidade com esse processo? Porque já é linkado. Né? O nosso processo criativo, que a gente falou todo do feminino aqui, é nosso, é humano, a gente cria o tempo inteiro. Então, nossos ciclos dependem disso. A gente, quando traz no sagrado feminino, né, as mulheres, as deusas estão comandando suas rodas, seus movimentos, seus trabalhos, quando a gente entende o ciclo feminino para um processo menstrual, na verdade, aquele sangue ali, ele vai abrir um portal para tudo na vida. Então, o ciclo da ovulação, ele tem a sua manifestação no nosso corpo, na nossa cabeça, na nossa mente. O ciclo da fertilidade tem uma produção na nossa mente, no nosso corpo. Né? A gente ficou preso à tensão pré-menstrual. Né? A gente ficou preso àquele momento porque é o que a gente consegue entender com mais. É um grito, né? É raiva, é ódio, é irritação, é vermelho. Mas existem outras cores aí nesse balaio aí, nesse arco-íris que a gente pode manifestar e, na verdade, fluir junto, né? Não é aprender para a gente usar, somos nós. É sobre isso, né? A gente não está buscando se aprender para se usar, a gente está aprendendo a se ser, para manifestar o que a gente é, né? Porque senão e já caiu nisso também, várias técnicas, né, para a gente aprender e usar, né? Vamos usar a lei da atração, vamos ser a lei da atração, vamos entender, conscientizar que que a gente é um campo eletromagnético, a gente tem essa informação cientificamente, né? Fórmula de Einstein é igual a mc ao quadrado, a gente está falando de energia condensando, virando massa. Então, como pode ser uma conversa sobre energia, uma conversa sobre o corpo enquanto eletromagnético, se a gente é feita de prótons, nêutrons, elétrons, isso vira uma conversa mística. Eu não consigo entender por quê. Não, não é. Com toda a honra ao conceito do místico, que foi muito deturpado aqui no Ocidente também, mas não é desse lugar que a gente está falando. Está falando do mesmo científico, mas de um outro plano. A gente não está falando do corpo físico especificamente, que é o corpo físico que sente. Então, o corpo físico para a gente também é espiritual. Nossos 7 corpos são espirituais, né? Então, não tem um corpo espiritual, nós somos um espírito. Então, essa divisão, né, que ela é uma divisão que a gente precisa entender a fim de sistematizar para a nossa cabeça conseguir decodificar, mas que, na verdade, está tudo junto, e que a gente não vê, assim como a gente também nunca viu o próton, nunca viu o elétron, e ainda assim, né, a gente consegue entender enquanto uma confirmação científica, e aí o espírito ele fica nesse lugar do místico, daquilo que uns acreditam, outros não. Falamos de uma reintegração, de um equilíbrio eletromagnético do nosso corpo. Então, a conversa é a mesma. No Floresta Sagrada, que é essa jornada do Arte Curandeira, é um grupo de psicanalistas, médicos, terapeutas, é um grupo lindo, às vezes esse lugar aqui no mesmo da mesma pessoa. Então, é entender a integração da gente, né? O tal do holístico, que a gente falou tanto e veio falando tanto, entender o holístico enquanto nada muito fora da gente aqui, né? Acontecendo nesse momento agora. Queria comentar algumas coisas que você foi falando, eu fui me lembrando do livro. A primeira é essa coisa, aquele raciocínio que você faz lá dentro, que eu acho necessário todas as mulheres ouvirem, então eu vou repetir aqui, que é ansiedade é fertilidade represada. Né? Ansiedade, se você está ansiosa, olha para qual é a criação, qual é, né? Para que fertilidade você não deu passagem. Nossa, isso eu acho que liberta muitas mulheres, né? Mulheres que Uhum. têm diagnósticos e que têm percursos e que têm recorrências com ansiedade, busquem as suas fertilidades. Né? Às vezes eram crianças, às vezes eram Sim. livros, às vezes eram discos e busquem as suas criações, criem, porque a cura para a ansiedade, e aí você faz esse raciocínio tão límpido ali que eu queria trazer para cá, porque achei um presente. Fiz um print, mandei para várias mulheres, falei, gente, Ai, que lindo! é isso, é isso. Que lindo! É Muito muito lindo.
isso, porque a crise de ansiedade, né, é quando junta tudo. Tanto que uma das características principais da crise é a gente nem saber falar o que a gente está sentindo, né? Se alguém perguntar, a gente quando pergunta, né? Eu não pergunto nada. A pessoa está ali, vai vivenciar o momento dela, mas tem gente que pergunta, ela está sentindo o quê? E a pessoa não vai saber falar o que ela está sentindo. E, na verdade, se juntou um monte de caquinhos, né, que não foram feitos seus devidos mosaicos, e aí aquilo ali vai ferir a gente num determinado momento. E a gente precisa retornar, equilibrar, né, buscar tudo que a gente precisa para se reequilibrar, mas ir lá nessa origem, quais são os movimentos de fertilidade que a gente está abortando, que a gente não está criando. E muitas vezes a gente gesta, porque fica ali na cabeça, a gente traz, a gente vai lá na beirinha da coragem e volta. Então, isso tudo é energia, isso gera energia, e não é a gente que decide eu não tive coragem para fazer, eu não tive força para fazer, eu não quero fazer agora. Dentro de você tem o chão da memória, dentro de você tem missão, né? Porque a gente vem com esse propósito. Então, tudo que existe dentro da gente vai se organizar para isso acontecer. Aí vamos dizer, ó, desculpa, nem que eu tenha que machucar você, mas é você mesmo falando. Vou ter que dar um empurrãozinho aqui, tá? Vai tomar um tombinho ali, vai se decepcionar ali, vai se machucar, mas é o que a gente vai precisar para você entender se você somos nós, né? Porque na filosofia urubá, o que a gente vem fazer é ser a gente. O propósito da gente, que eu acho que isso também tira um peso, assim, né? Enorme, Ah, que essa foi outra que eu fiz print e mandei também. O muita gente propósito da fala, muitas gente é ser a culturas. gente. Exatamente. E tudo que a gente precisa manifestar virá desse lugar da gente se ser, né? A gente tem muita coisa para fazer, assim. Aí as meninas falam assim: ah, meu Deus, botando os pesos nas costas de novo. Custou tirar, agora eu vou botar de novo. Mas aí ele vem com calma, porque ali antes de colocar de novo, a gente fala: não, isso aqui eu não vou botar, isso aqui não é meu, isso aqui não, entendeu? E aí nem precisa ir nas costas, vai na mão, a gente segura com as duas mãos, com firmeza, que a gente quer se ser, né? A gente escolheu se ser. Então, é muito difícil. Existem processos desse rompimento, que tem muitos caminhos dentro da espiritualidade, são processos raros, mas existentes. Nas patologias, né, psíquicas, a gente reconhece isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Né? Não existe uma analogia para fim medicinal, existe uma analogia para uma coerência mesmo ancestral. Ansiedade, borderline, a gente tem tudo isso aqui, olha aqui, isso aqui, pode ler um compêndio inteiro sobre borderline, que a gente tem um compêndio inteiro desse Odoo falando sobre isso. Sobre as pessoas que não querem ficar aqui, sobre essa ideia de não querer ficar, de querer voltar, esse mundo não é meu. Tem várias categorias espirituais para isso, vários cuidados espirituais para isso. Entendeu? Então, a gente passa, como você citou, né, pelo rio do esquecimento, Bagbeodô, a cabaça da mãe, a cabaça é o lugar mais sagrado da nossa filosofia, nós estamos dentro de uma cabaça, né, Ibadu é a cabaça da existência, nós estamos em Ibaquetá, que é a terceira cabaça, onde Exu junta o conteúdo da primeira cabaça, da segunda cabaça, que seriam, em muitos mundos é separado, bem e mal, né? A gente foi criada numa tradição dessa forma, mas Exu junta numa coisa só, e aí Baquetá, terceira cabaça, a cabaça de Exu. Então a gente está o tempo todo escolhendo. Quando a gente está na cabaça da mãe, né, no líquido amniótico, que para nós é um rio sagrado, é esse rio de Oxum, as águas de Manjá, fazendo toda a possibilidade, trazendo toda a possibilidade de potência, amalgamando na consciência o que for necessário. É um processo longo até a gente. Nós somos de uma tradição que acredita na reencarnação, que vibra com a reencarnação. É Ori que reencarna de linhagem em linhagem, o corpo é novo, né? Mas é a consciência, mas é Ori que reencarna. E quando a gente passa por esse rio do esquecimento, a gente esquece, que também é uma tradução estranha esquecimento, né? Que é um outro movimento, mas não tem tradução. Então, a nossa função é relembrar. Então, o propósito que a gente veio, nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos estar no lugar que a gente está. Eu escolhi estar agora aqui com você. Tudo que a gente vive e manifesta foi escolhido. Né? Então, existe um desejo de fazer o que a gente escolheu, o que foi escolhido. Só que o que acontece é que para a gente aí é um caldo. A depressão é muita coisa, mas é um caldo da depressão que é um afastamento total desse escolhimento.
A escolha está aqui, a gente está em outros cantos, vagando por aí, né? Vivendo relações abusivas, porque relação abusiva tem a ver com a gente não estar com a gente. É todo um processo, né? Que não justifica nada, sabe? Não é nada sobre isso. Né? A gente não vai cair na culpa. Eu digo sempre para as meninas no curso, que é um monte de homem também, eu falo às meninas. As meninas da jornada do Arte Curandeira, que escorrega, não fica, eu não posso cair na culpa porque a culpa é cristã e nós não somos. Não, meu amor, você vai cair na culpa sim, que até porque quando você se der conta, você já está lá, toda melada, toda suja de lama, entendeu? Não tenta sair dali não, que não vai rolar, entendeu? Não, não viaja não, não viaja não. Cai lá, mas você tem que se ver lá, né? Se veja lá e fala, porra, o que eu estou fazendo aqui? Caramba, peraí. Aí pega as responsabilidades, né? Que está lá fazendo aquela lama, pega as suas responsabilidades e aí você vai caminhar, né, no seu caminho. Então, esse movimento do propósito, né, que para a gente é Ayamó, e o Ayamó, Amó é lama, né? Ayamó, o propósito é feito de argila, né, feito de barro. Então, a gente está sempre... Ele tem várias formas, você pode dar a forma que você quiser, desde que você mantenha a essência, né? Que é o barro que você trouxe. Então, saber que o propósito nada mais é do que a gente se ser, ai, caramba, te falei, pô, Deus, muito obrigado por isso. Tudo bem, é que aí a gente se dá conta de, caraca, onde eu tô agora? Deixa eu me achar agora. E aí agora começa, né, inaugurado esse portal do processo de autoconhecimento, que é o convite do Sete Encruzilhadas. Essas sete encruzilhadas, né, são sagradas na nossa filosofia, são portais que a gente passa de aprendizado para a vida, né, até a gente se reencontrar. A encruzilhada é sempre a possibilidade de você se reencontrar. Muitos caminhos, ali é a morada de Exu, né? No centro da encruzilhada, essa é a nossa cruz, né? Nossa cruz não é um crucifixo no alto, nossa cruz é no chão por onde a gente anda, as encruzas por onde a gente anda, sempre na presença do guardião. Aí a gente começa a se dar conta, aí entra, né, naquele processo meio louco, a gente se afasta das pessoas, porque vai se dando conta que tem muita coisa para fazer, eu não sabia que era tanta coisa que eu tinha que dar conta. E aí vai acontecendo alguns fenômenos externos, né? Que é o afastamento, silenciamento, é um processo acontecendo. E esse processo é bom que seja acompanhado. Gente, tudo bem. Desde que esteja aí no escurinho de você, no teu pocinho, quer ficar mais um pouco, mas dá um alô, né? Conversa com alguém. E o arte curandeira é esse processo, né? Esse retorno com ervas de cura. Não vamos voltar sozinha, não. Entendemos ali o caminho, vamos voltar com erva de cura, vamos voltar com uma estrutura, vamos voltar sabendo que os ancestrais nunca abandonaram a gente nesse processo de, nem a gente se afastando da gente mesmo, os ancestrais se afastam da gente. Então, né, quando a gente retorna para essa inclusa do encontro, quem a gente vê primeiro é Exu, quem a gente vê primeiro é Ori, quem a gente vê primeiro são os nossos ancestrais. Né? Então, e aí começa um trabalhão, que é o trabalhão do arte curandeiro, assim, para a vida inteira. Ninguém vai Pois é, chegar. mas esse trabalhão, depois que você chega nesse lugar de reconhecer que o caminho é em direção a si mesma, Uhum, que as manifestações te libertam, que, né, que a criatividade te liberta, que os sonhos te libertam, uhum, que cada mergulho desse num novo rio, numa nova emoção, num novo processo, num novo caminho, enfim, ele te dá uma recompensa tão imensa tá. que, nossa, é realmente Deus está em mim. É uma sensação Uhum, assim de que toda divindade entra e sai de mim e eu sou tudo e tudo sou eu e você começa a viver numa lei da sincronicidade, né? As coisas estão regidas e você faz parte dessa regência. Você não está uhum, regendo as coisas, uhum. Você está ali você fluindo. está você está numa orquestra. Tem Uhum. muitas coisas nessa orquestra, né? A gente não sabia nem que era instrumento, né? Então, só saber que está na orquestra já é, pô, caramba. Eu tô aqui. Peraí, agora o meu trabalho é entrar no tom, né? Que é uma trabalheira. Né? Não, e quando toca todo mundo junto, e assim, imagina uma orquestra de 1 milhão de instrumentos, e aí toca todo mundo Uhum. junto, aquela emoção, você fala assim, Exatamente. É o encontro. faço parte de uma orquestra que toca É, todo isso é mundo lindo. junto, meu Deus, Isso é lindo. E o bacana também é reconhecer que esses caminhos ditos errados por nós, andei por muitos caminhos errados, confusos, fiz mais. Estava tudo no programa.
chato falar, né, para a gente mesmo, né, falar, não é possível. A gente exagera num ciclo, né? Não significa que tudo que a gente passou se justifica porque foram escolhas nossas. A gente exagera, a gente finge que não enxerga, a gente está vendo que é hora de ir embora, que é hora de fechar, a gente continua. Então a gente vai potencializando dores desnecessárias mesmo. Para a gente entende que o que a gente passou foi necessário para a gente viver, para chegar nesse lugar de se entender. Não ficaria aí vagando pelo mundo achando que está certo, acho que seria, né, muito pior. Então, essa gira, que é a roda da capoeira, que é impermanente, incessante o tempo inteiro, né, nessa roda o mestre é Exu, então a gente está sempre tomando banda, rasteira, caindo, né, levantando os próprios nomes dos movimentos da capoeira, né, cair na negativa, é um movimento de esquiva, quando a gente não sabe bem para onde o que fazer, tomou uma porradinha, a gente, pum, cai na negativa, tomou uma porrada, levanta de novo, dá a volta ao mundo novamente, começa do pé do berimbau. A capoeira é uma magia muito poderosa, né? Então, ensinando para a gente retornar, porque não significa, então agora eu encontrei meu caminho, né? Quando a gente fala, então, deixa eu te contar uma coisa, que tem um segredo para te contar. Não significa que vai dar tudo certo agora, entendeu? Ainda está na escola, está no aprendizado ainda. Então, é só ter consciência disso e o máximo que a gente puder, né, tentar manter, auxiliar, porque o nosso corpo, eu sempre digo que, né, graças a Exu, graças a Deus, a gente não precisa, o nosso corpo não precisa da gente para se reequilibrar. Imagina se o estômago precisasse da gente para alguma coisa. Eu falo, olha, Tava minha filha, ferrado. tava ferrado, entendeu? Estava cheio de pendências, estou com uma pendência aqui com o rim, né? Eles precisam da gente para manter, pelo menos, assim, o mínimo, que é nutrir. O mínimo, bebe uma aguinha aí fora, bota uns nutrientes para dentro, o resto a gente faz aqui, só faz o mínimo. E nem isso a gente consegue fazer direito. Mas ainda bem que eles conseguem se reorganizar, né? E que assim sempre seja, em equilíbrio, saúde, para a gente conseguir equilibrar. Mas aqui fora tem um processo que depende da gente, né? A gente vai ter que levantar esse corpo ausente, né? A gente vai precisar ser mais forte que a gente. E, de repente, essa força não é a força que a gente está acostumado a ter, né? Que é a força de se manter em pé sem cair, né? Sei lá, naquele trabalho de 1.000 horas que a gente precisa todo dia ir lá e se manter. Não é sobre isso, né? O trabalho espiritual. Agora, é muitas vezes sobre cair mesmo. Cair, se ver lá caída, e lá caída, perceber. O Akuaba fala de uma sala de emergência, né? Ou seja, a pessoa saiu dali da caída e foi se cuidar. Então, ali são as orientações para auxiliar esse processo de quando você retornar para o seu caminho, do que você vai precisar. Entender que você está cheio de ferida, vai precisar cicatrizar, vai precisar olhar para ela, vai precisar curar alguns processos que ficaram abertos, para que você não fique manifestando eles novamente, né? Repetido e repetindo e repetindo, Repetido. né? Então, é um trabalhão ainda aí. Janaína, eu queria lembrar, você tem uma frase que eu amo, que eu acho que eu achei maravilhosa, que é a definição de magia. Magia é, e aí você cita aquela fórmula, né? Energia é igual a massa e velocidade da luz elevada ao quadrado, que a gente todo mundo aprendeu na escola. Uhum. Magia é energia igual a massa, velocidade da luz elevada ao quadrado, e aí volta a sua citação, somada à hipotenusa, uma pitada de lágrima e alma nua. Ou seja, ferrou. Que coisa linda. E aí, queria te perguntar, o que que o povo de pele preta, de religião de matriz africana, guarda do mundo, O útero, da humanidade? O útero, né? o Uau. útero. O útero. Então, é a possibilidade de recomeçar novamente, recriar, né? E se a gente tem o útero, a gente tem a mãe, né? E se a gente tem a mãe, a gente sabe retornar para o chão de casa, para o chão da memória, né? Que é um trabalho muito lindo da constelação, por exemplo. Eu cito a constelação enquanto uma medicina energética importantíssima, de origem africana, né? Citado pelos seus sistematizadores, né? A origem da constelação é Zulu, o povo da África do Sul, né, do povo Xhosa. Então, toda uma relação de retornar, recriar, teatralizar o momento para você voltar para aquele momento e constelar, né? Constelar não é curar especificamente, né?
ou a gente retorna uma definição de cura que a gente tem na nossa filosofia, que é o caminho, é a estrutura, né? Curar não é resolver e está tudo resolvido. O que está tudo resolvido, né? O que está tudo resolvido? Então, constelar é olhar, perceber a estrela, né? Então, pensar na energia enquanto as suas categorias físicas dá uma manifestação muito forte para a gente de corpo físico, de vida, de realidade. A espiritualidade para a gente não está nesse lugar. Essa é a maior herança africana. A espiritualidade não está num templo. A espiritualidade está na gente, deita com a gente na cama, levanta, faz as merdas, tudo que a gente faz, bebe, brinca, ri, sorri, fica bêbado, cai, levanta, reza, ora, faz rituais cotidianos. A espiritualidade está em tudo, né? Então, pensar nesse útero, né, que é um lugar escuro, que é um lugar denso, e ainda assim a gente estava de boa lá, né? A gente foi crescendo, confiando no processo. Então, que desespero é esse? Né? A gente precisa encontrar essa luz no escuro, a lua, né? A lua dá o sinal que é preciso uma iluminação, né? Só que agora a gente vai encontrar a nossa lua. Ela vai dizer, pá, peraí, estou aqui para iluminar você e você agora faz o seu trabalho. De encontrar a sua lua interna, e aí isso depende de entendimento, de ciclos e tal, e tudo que a gente vem falando, né? Esse é o tal do portal que a gente fala. Vamos reverenciar o portal do eclipse, vamos reverenciar nossas linhagens, vamos alinhar, vamos sincronizar, né? Então, os rituais que a gente faz, que aí sai, né, a religião africana, as magias africanas ficaram nesse lugar do voodoo, né? Hollywood criou uma filosofia ligada à magia negra, o que a gente chama de magia negra, né? O que o mundo chama de magia negra para a gente é uma honra, né? Falar da nossa raça, do nosso tom de pele, da nossa filosofia, dessa forma, mas não foi conhecido no mundo com essa categoria. A gente olha para um corpo todo espetado de agulha em cima de uma maca, dentro de um consultório de medicina tradicional chinesa, toda a honra e respeito, e o nome é acupuntura. Se um africano colocar agulha no corpo, o nome é voodoo, boneco de voodoo. Então a gente tem a mesma essência, as mesmas terminações elétricas no corpo, e a gente está buscando equilíbrio delas de diversas formas diferentes do Oriente, do Ocidente, mas são vistas de outra forma, que aí é o racismo, o racismo em todas as suas formas, o racismo tem muitas formas, né? Então, pensar em energia nesse processo, essa é a grande herança, está com a gente o tempo inteiro. Ogum está aí com você, os ancestrais estão aí com você, aí no centro da sua testa, vibrando com você, no seu corpo, no sorriso, na voz, né? Os orixás estão aqui comigo. Então, a gente tem um poder na mão que é esse poder de tocar na ancestralidade, tocar na filosofia, de tocar na religião, que é algo que, né, o Religare mostrou como algo muito muito distante de nós. A gente precisa de um processo, a gente precisa de uma pessoa, né? Sempre é necessário uma pessoa. A pessoa vai fazer o sacerdote, a sacerdotisa, ela vai guiar, iluminar o caminho, ela vai estar ali enquanto uma voz, representando uma voz da ancestralidade para ensinar os processos, né? Mas não enquanto o seu canal de religação com a sua ancestralidade, não. O canal de religação com seus ancestrais, com a sua divindade, é você mesmo, você, seu ori, né? E sua força, seu Exu vivo no corpo. Janaína, todo esse legado, minha deusa, que legado, que tesouro, todo esse legado dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa sistematização, é tudo oral, não é isso? É, a questão é que o Ocidente entendeu a oralidade também de uma forma inconsistente, porque a oralidade não é só o que a gente fala, oralidade é energia, oralidade é o que sai, oralidade é tudo que existe. Né? Então, a grafia é importantíssima para a gente. Não existe a oralidade nas filosofias africanas não é em detrimento da grafia. Existem muitos escritos antigos. A gente costuma dizer que os administradores coloniais que chegaram lá não souberam ler, né? Então, a afirmação de Hegel, né, que na África não existe uma epistemologia filosófica,
é justamente por não saber ler o que estava sendo escrito. Não, não são com os seus códigos, são outros códigos, também importantíssimos. Importantíssimos mesmo para a nossa filosofia. E a oralidade é a magia, a oralidade é o que sai. Então, eu estou falando com você, está ecoando pela minha boca, mas sai por todo o meu corpo, pelos meus olhos, pelos meus poros, pelo meu peito, pelo meu útero, por tudo que é sagrado em mim, né, que é o meu corpo inteiro. Então, oralidade significa nesse lugar que sai para esse lugar que toca. E aí é preciso essa magia do oral, da boca, a fala, a palavra é uma das categorias, é uma das magias mais importantes dessa filosofia, é a força da palavra, do que sai da nossa boca. Por isso, o pacto da gente é feito com a palavra, da gente com a gente mesmo, né? A filosofia, o arte curandeira tem um Oê, né, que é um provérbio recebido por Exu, que é Emini Ora Minha, a única tatuagem que eu tenho no corpo, né, eu sou a minha melhor amiga, porque para ter enfrentado tudo isso, para ter reconhecido tudo isso, e para recomeçar o espaço, sabendo o trabalho, tudo que vai dar e que não tem atalho, eu preciso, né, eu preciso me reconhecer, né, nem ser minha amiga porque eu preciso de mim, tá querendo me tratar com tá querendo me usar, né? E não dá para ser falsa com a gente mesmo. Eu preciso reconhecer essa amizade dentro de mim, eu preciso reconhecer essa amiga dentro de mim, essa amiga que eu sou mesmo minha, e que é uma chatice isso, que o pessoal romantiza a beça, é lindo. A gente é chata, as amigas da gente é chata, mas a gente é a amiga mais chata que a gente tem é a gente mesmo, que sabe o que a gente precisa fazer, né? E sabe que a gente está com preguiça de fazer, sabe? Então ela é a mais chata de todas, né? E que, ok, tudo bem, mas ela quer reverberar, ela quer se ser, né? Esse lugar da amizade para a gente é importante, né? A gente tem uma comunidade no céu somente para isso, para as amizades, que é Beorum, encontros ancestrais para afirmar encontro aqui na Terra, que a gente aqui na Terra está encontrando os nossos amigos. E isso já existe em outro plano, 7 leis herméticas. O 7 encruzilhada, ele cita todas as leis, né? São 7 encruzilhadas com as 7 leis herméticas. Porque a gente está falando de visões é, é, diferentes, que seria, mas na verdade nem é, né? Que a gente está falando de uma visão de onde nasceu a Terra, o Kemet, do Antigo Egito. Então, tudo que está no céu está na Terra, tudo está dentro, está fora, tudo está em cima, está embaixo. E isso permeia muitas filosofias, muitas tradições, né? A gente tem muito apreço pelo budismo, por exemplo, tenho muito collab com a Meditando Junto, que é uma página que tem lá no Instagram, e a gente sempre fala desse lugar e só troca o nome. Ah, então esse caminho é isso para a gente. Então a humanidade interpretou filosoficamente a natureza da mesma forma. O que muda são a liturgia, o que muda é a cultura do lugar, né? Então não tem por que a gente estar agora mais uma vez na Terra presenciando guerras por pontos de vista. Para a gente isso sabe, completamente fora do sistema da Terra, completamente fora do sistema da floresta sagrada. Se perguntar como foi o dia para vários animais da floresta, cada um vai dizer de uma forma, cada um viu de um lugar, né? Cada um viu do alto, outro viu de baixo, outro viu do chão, outro viu dentro de uma árvore, outro viu de cima da árvore. Então, isso é parte, né? Pontos de vista diferentes, é parte da natureza, já estava programado. E a gente faz guerra por isso, né? A gente, enquanto humanidade, faz guerra por isso. Então, é isso, é retorno. Você fala muito no livro desse desafio de compreensão dessa grande sabedoria que você Uhum. ancora nesta terra junto com tantos dos seus. E aí tem uma hora que você faz um raciocínio falando que tem um desafio epistemológico para que o Ocidente compreenda esse saber. Você fala que as narrativas mitológicas dos povos originários formaram as bases estruturantes para a ciência. Achei isso muito lindo. A Uhum. história moderna inaugura um pensamento analítico, mas a matéria-prima ainda é os observadores das florestas. Os índios, indígenas, né? Os indígenas de todas as culturas. É somente aquilo ali potencializado, né, dentro de uma necessidade ocidental, ou seja, potencializado pelos processos científicos,
né, potencializado pela escrita, pela grafia, pelos livros necessários, amados, queridos. Eu sou uma cientista, eu sou apaixonada pela ciência. Não é, mas nós não viemos daqui para brigar com vocês, para retornar, fazer a vingança, né? A gente está aqui para construir mesmo esperança, reconstruir. A gente está falando a mesma coisa, o mesmo movimento. Mas é muito bonito reconhecer essa origem, acho necessário, É acho muito necessário. fundamental reconhecer essa origem, até para a gente conseguir se orientar melhor, porque quando a gente colocou na mão desta ciência moderna e analítica todas as nossas Tudo. esperanças, Aham. a gente ficou desprovido de uma ciência como eu e Exatamente. você que compreenda o corpo na sua integralidade, né? Que compreenda tudo aquilo, tudo isso, né? Tem E uma aí outra coisa. a própria ciência, a exemplo de alguns terapeutas energéticos, por exemplo, que não compreendem a origem, já pegou no meio do caminho ali, ou seja, a modernidade, obviamente, o capitalismo se apropria do inapropriável, né? Então já se tem toda uma estrutura em torno desse olhar, né, para esse mundo holístico. Hoje a gente tem uma terapia, por exemplo, que é o ground. O ground é você andar descalço na grama, entendeu? Aí eu faço um monte de piada, com todo respeito que eu vivo nesse mundo dos terapeutas energéticos, né? Eu falo, porra, mas criar um nome em inglês para pisar no chão descalço, aí tu tá de sacanagem com a minha cara já, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, aí que entra, né, esse lugar do branco, que é sempre um sequestro. Não consegue reconhecer, precisa sequestrar, dar um nome novo, né? Então não vamos, né, eles não deram nome nenhum, porque pra gente é só andar no chão, é só andar, na verdade. É só andar, só andar. Andar no terreiro, andar na floresta, só andar. Mas aí é preciso sequestrar, criar um nome novo, inventar ali tag. Então, o que vamos fazer? Vamos descalçar os pés, vamos sentir essa terra vindo de baixo. Ok, gente, vamos sistematizar, porque nossa cabeça é ocidental e a gente precisa disso, né? Desse movimento sistematizado. Mas vamos lembrar que a origem bota foto de um indígena no meio do mato, né? Descalço, e aquilo não é ground, aquilo é só ser humano, entendeu? Então, acho que a gente vai esbarrar, a gente já está, né, totalmente esbarrado, não, está totalmente mergulhado nisso. Né? E ainda assim não reconhecer, porque quando uma sacerdotisa está nesses espaços, dependendo do espaço que seja, ainda vai ser aquele olhar de que eu estou falando aqui do meu ground, e você está aí falando do seu terreiro, que está no chão sujo, fuzeiro, entendeu? E como se não fosse a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. Um iaô, um iniciado, ele passa um tempão sem poder calçar um chinelo. Isso é uma proibição, né? Ali dentro do terreiro, ele vai passar, a gente passa um tempão, tanto que quando o chinelo vem no vidro, parece que a gente está recebendo um anjo, entendeu? Que a gente não aguenta mais andar descalço, porque tem um tempo ali que a gente precisa ficar descalço, sentindo o chão da terra, sabe? Então, assim, não vai dar para a gente conversar sendo sequestrado o tempo inteiro. A gente já está aqui conversando, né? Com todos os sequestros, com todo o esforço que foi feito e é feito o tempo inteiro, né? Para a nossa aniquilação, não só da cultura, da filosofia, das religiões, né? Das magias e dos corpos, né? A gente vive no Brasil um genocídio. Então, a gente precisa entender enquanto quando a gente está reproduzindo esse genocídio, não está com a arma na mão na rua, mas está reproduzindo esse genocídio ali na tua estrutura, na tua ciência, no teu trabalho, na tua filosofia, que não reconhece os povos originários, né? É Então é muito isso. desafiador esse lugar do Aham. reconhecimento, né? Esse lugar é muito necessário. A gente precisa passar por Muito. aí para depois qualquer É. outra coisa, né? Não Precisa é, não é voltar uma aí. besteira, é uma energia que Não, está girando que é, a gente precisa falar sobre isso, reconhecer. a origem das coisas, as coisas têm origem. Vamos lá Uhum, na origem, depois a gente dá um passo no rumo de qualquer outra exatamente. coisa, mas tem que olhar para a origem, tem a ver com isso que você traz dos ancestrais, né? Olha para trás, olha para quem guarda, né? Quem protege isso aqui, quem está cuidando disso. Toda vez que eu estou perto de algum ritual de pessoas de pele preta, eu penso isso, eu falo, gente, essas pessoas estão cuidando disso aí, Há desde que a muito tempo. humanidade Aham, se, se inventou e nem se entendia como humanidade, tem gente cuidando disso. uhum. Que
que serviço. Vou ler o trecho que você Exato. fala sobre isso, porque eu acho que Tá. é muito importante essa coisa do reconhecimento. Falamos de nós para nós, pois o mundo ocidental não está preparado para um diálogo verdadeiro com as nossas filosofias, devido ao bloqueio epistemológico que os impede de reconhecer a origem das ciências que eles desenvolveram. A Uhum. origem tem um lugar, né? O que hoje chamamos de filosofia nasce em terra batida e remida pelo sangue do Cordeiro. Correu limpa com o nome de filosofia no mundo inteiro. Mas aqui, se quiser, podemos chamar de magia, de alquimia, de axé de unganga, de terreiro, que se movimenta com o andar da capoeira. Certo. Que lindo! Lindo demais. Nossa última pergunta, Janaína. Em Yorubá, a palavra ser humano é Eniyan. Estou Eninha. citando as Aham. suas frases. É assim que pronuncia? Eniyan? Eninha. Eninha. Enia. Isso. Enia. Que significa os escolhidos. E você Uhum. complementa. Escolhidos para continuar trazendo bem para a terra. Exatamente. Essa tradução que as palavras, né, são sagradas nessa filosofia, a palavra sagrada na terra, né, e essa é uma das filosofias que reconhece. Então, o próprio nome do ser humano, né, Emin, aquele que escolhe e o escolhido. A gente é aquele que escolhe, ou seja, a gente escolheu e também fomos escolhidos para estar aqui, né? Foi permitido estar aqui. A gente, quando vai para o oráculo, por exemplo, a gente está indo consultar uma página do nosso livro, desse livro de escolhas que a gente fez. Os odus magísticos, eles mudam as suas configurações, criam uma conjunção. O oráculo é isso, né? Cria uma conjunção para você naquele momento, para não é exatamente dar um aconselhamento, mas é para fazer uma análise do lugar que você está energético naquele momento, e aí a gente vai entender se está condizente nos caminhos de Ire, de Ibe, que é bom caminho, mau caminho, está condizente com o que você veio trazer, que eu trouxe aí dentro de você, o que você veio fazer. Então, retornar para esse lugar do Eninha, daquele que escolheu, e não fugir desse lugar. Babá Orumilá, que é o nosso sábio, o nosso mestre, né? Toda a nossa filosofia, a nossa sabedoria, o conhecimento, o entendimento está nas mãos de Babá Orumilá, né? Que é o Senhor de Fá, que é o nosso livro sagrado. Não é acessado fisicamente, mas ele é acessado através dos oráculos. Então, quando ele tem, os orixás têm vários títulos, né? Um dos títulos de Babá Orumilá é o Eleripim. Eleripim é testemunho da escolha, aquele que viu a gente escolher. Então, a gente, quando busca o sábio, a gente está buscando relembrar, né? Eu preciso relembrar. Para eu estou numa encruzilhada, Exu está aqui comigo, né? E para onde eu olhar, para onde eu caminho, para onde eu vou. Não vai ser vai por aqui, mas vai ser onde você está. E aí Ori vai reconhecer o lugar de caminhar, vai fazer as magias, os processos necessários, né, para aquilo. Mas é muito interessante a própria tradução da palavra Eninha, ser pessoa, né? Mas aí quando a gente traduz a palavra na sua filosofia materna, é aquele que escolhe, é o escolhido. Então somos todos nós, não tem um especial, né? Somos todos nós que viemos para a gente se ser. Quanto mais você se ser, mais você vai estar com você, mais você vai poder manifestar aquilo que você veio ser, fazer, e isso é importantíssimo, né? Porque é, é, até então a gente acreditava que o propósito é algo que a gente veio fazer, né? Eu vim fazer tal coisa, eu vim fazer isso. Essa é a ponta, né? Para gente, essa é a ponta da lança, mas ainda tem que afiar muito a flecha, a ponta da lança é essa. Mas quando você se é, você vai estar nos lugares que você precisa, você vai manifestar aquilo que você precisa. E o teu propósito aí que entra a responsabilidade do coletivo, né? Que tudo nas filosofias africanas, a responsabilidade é coletiva. Então, você não está falando só sobre a sua vida, está falando sobre a vida das pessoas, isso é um espiral, então isso vai, né, tomando uma forma planetária. Se você não estiver fazendo o seu, quebrou ali, está tudo quebrado. Então, porque o seu propósito ele vai se conectar com outros, ele vai se amalgamar a outros, né? A sua aldeia, a sua comunidade, ao seu coletivo. Isso tudo está vivo em outro plano. Tudo que está em cima está abaixo, são leis herméticas.
né? Então, é uma responsabilidade. A gente é responsável por o mundo estar bagunçado do jeito que está. Porque a gente está bagunçado. O que é o sistema, né? O sistema que a gente tanto fala, né? O sistema, se não um conjunto de vários sisteminhas, né? Que somos nós, pequenos sistemas. Então, deu curto aqui, vai dando curto, vai dando curto, vai dando, pum, a gente está nesse boom, desse curto. Então, pensar naquele que escolhe é uma responsabilidade, não é culpa, não é desejo, não é vontade, não é um peso, é uma responsabilidade. Viver é uma responsabilidade, né? Estar vivo, se manter vivo é uma responsabilidade. A gente tem uma Eu responsabilidade. gosto muito da etimologia da palavra responsabilidade, que responder, desenvolver habilidade para responder. Exatamente. Eu preciso só fazer isso, né? Ter só esse trabalho, desenvolver as habilidades. É, Hoje eu estava toda nervosa lá em casa, porque normalmente eu me preparo muito. Você mandou assim, se prepare. Eu falei, não, hoje eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu faço uma arte curandeira. Eu falar sem me preparar, sem vir com uma resposta pronta, deixar a nossa energia, né, se circular, se tocar e a gente saber o que é importante agora manifestar. A gente está diante de uma tecnologia, ou seja, essa sempre foi a boca de Exu, que é a boca do mundo, né? Exu é a boca do mundo. E hoje a internet te coloca numa potência mundial. A gente está falando com quantas pessoas agora? A gente tem noção de quantas pessoas a gente está falando agora, de quantos corações a gente está atingindo, que seja uma voz bem grossa para entrar lá no poço, para entrar no submundo, para entrar em lugares escuros, de que as pessoas não queiram sair, que não, eu preciso reagir, eu preciso me reanimar, né? Eu preciso eu mesma ser esse campo de força no peito, sabe? Trazer a vida de volta, mas entender que existe uma que acaba, né? Existe um ciclo que fecha. Muitas vezes a gente fica preso ali naquela. Acabou, gente, acabou tudo. Tudo que eu estava vivendo fechou. É exatamente isso. Morreu ali, vai nascer uma outra muda. Né? E a gente precisa ter coragem para isso, que é, né, o prefixo da mudança, que é bonito também, né? Então, crescer em muda é dançar, né? Dançar com a vida. crescer em muda, que bonito. Janaína, muito obrigada. É do pé. É uma honra de verdade receber você aqui. Reverencio com toda a minha energia, com toda a minha alma, com todo o meu corpo, com todo o meu coração, Eu seu recebo. serviço, sua caminhada, sua função na Terra. Uau, mulher, É, que caminhada. Agradeço por mim, pelos meus, pelos seus, pelos nossos. é. Que assim Assim seja. seja. Que assim seja. Eu agradeço muito também e a responsabilidade, né? Porque tem programado já essa necessidade de se linkar, de se conectar com outros campos de força, para que essa força reverbere muito maior, muito mais alto. Então, sempre que eu recebo determinados convites, eu recebo como uma responsabilidade. Então, né, eu te respondi logo, falei, não sei como é que a gente vai fazer, que a Maria tá brava, mas eu vou fazer porque é uma responsabilidade nossa de fazer isso ecoar, precisa chegar. E a gente está realmente lutando contra obstáculos físicos, materiais, mas que são, obviamente, de campos energéticos, astrais, né? E a gente vai lutar, a gente vai caminhar pelas águas, a água não encontra obstáculo, a água passa, né? Paciente como ela vai caminhando. Então, agradeço também a paciência de ter esperado, a honra de estar aqui, né? Enfim, agradecer a vocês, agradecer a equipe toda, né, e que a gente possa entregar uma voz para contribuir nessa mudança do mundo que a natureza está tanto pedindo de nós, viu? Meu axé, que Manjá abençoe cada um de vocês, que a gente possa caminhar juntinho ainda, muita coisa para fazer, né? Que Tem um maior sonho! trabalhão. Que sonho, que sonho. Este foi mais um episódio do Para Mudar o Mundo, desta vez em reverência à tradição, à origem, ao legado, à vida, à força, ao pulso, à beleza, tudo que o povo de pele preta guarda para nós. Axé. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por estarmos todos aqui reunidos nessa roda para honrar esta mulher e este saber.
Que assim Axé, seja. uma do pé, que assim seja.